Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Nilma Kelly, sou terapeuta holística, dançarina, professora, artista, mãe, tantas outras coisas que vocês vão descobrindo aqui, né, nesse percurso que eu tô começando a traçar aqui no YouTube. Se vocês quiserem conhecer mais sobre mim também, vocês podem me seguir lá no Instagram, vou colocar aqui o meu Instagram, e conhecer um pouco mais do meu trabalho, porque lá meu trabalho já está mais fortalecido, né? Lá tem vários vídeos, já fiz várias lives, publico todo dia. E eu tô começando aqui, né, esse caminho agora no YouTube, para trazer um pouco do meu conhecimento para vocês e ajudar, né, nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de despertar da consciência. Então, a intenção aqui, né, no YouTube é de trazer um pouco, né, de tudo que eu aprendi até aqui, de tudo que eu vivenciei, todas as minhas experiências, né, e compartilhar com vocês todo o meu conhecimento e ajudar vocês, né, a terem uma vida mais leve, mais próspera, mais feliz. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é como, né, vocês podem sair da inércia, como a gente pode ter uma vida mais proativa, né, mais feliz, como a gente pode conquistar a nossa autonomia, né, a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, para a gente viver a vida que a gente veio viver aqui de verdade. Porque nós, em essência, nós somos seres divinos, né? Então a gente tem todo o potencial de sermos felizes aqui. Só que a gente esqueceu como é que faz isso, né? A gente esqueceu de quem nós somos de verdade. Então, eu quero trazer essas informações, porque é a partir da informação que a gente começa a internalizar o conhecimento, é que a gente consegue colocar em prática, né? Eu não posso colocar em prática aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não sei, não é isso? Então, a partir do momento que vocês vão introduzindo, né, esse conhecimento em vocês, absorvendo esse conhecimento, vocês vão conseguir colocar em prática e mudar a realidade de vida de vocês para muito melhor, tá? Então, hoje, eu trouxe já um assunto para a gente falar aqui, que é sobre energia mental e consciência, tá? O que é essa energia mental, né? E o que é a consciência? Tem muita coisa, né, que eu vou trazer aos poucos, porque é muito assunto, é muita coisa pra gente falar. Mas eu achei bem legal a gente começar por esse assunto, pra gente começar a entender o que é essa energia mental, né, que muitas vezes nos paralisa, não nos deixa seguir, avançar na nossa vida para melhor. Então, dentro da terapia transpessoal consciencial, a gente considera que a energia mental ela é composta por 3 componentes básicos, que é o pensamento, o sentimento e a vontade, né? Então, tudo que a gente pensa gera um sentimento que gera uma ação. Na verdade, é impossível a gente pensar algo sem em seguida sentir e sem em seguida agir, né? Esse processo, ele é automático, né? Pensar, sentir e agir, pensar, sentir e agir. E qual é o problema disso? Será que tem problema nisso, né? O problema disso, na verdade, é quando a gente pensa, né? Quando a gente tá no automático, quando a gente não tem a nossa consciência desperta, né? Para aquilo que nós somos, para aquilo que nós sentimos, para aquilo que nós pensamos. E a gente deixa esses pensamentos chegarem, né, automatizados e controlarem a nossa vida. Esses pensamentos, dependendo, né, de como eles estiverem, eles vão gerar sentimentos negativos que vão influenciar diretamente nas ações que a gente toma na nossa vida. E aí é por isso
que é tão importante o tal do autoconhecimento. Porque é através do autoconhecimento, conhecendo quem eu sou, vigiando meus pensamentos, conhecendo quais são os pensamentos que vêm tão automáticos que quando eu vejo, eu já senti, já agi, sem nem mesmo perceber. Isso é muito importante, né? A gente parar e pensar o que eu tô, assim, eu vou dar um exemplo, né? Em relação à comida. Quantas vezes não vem um pensamento automático e que dá vontade de você comer, que quando você vê, você comeu, já comeu uma barra de chocolate e quando termina, tu não sabe nem por que comeu, né? Porque não era uma vontade mesmo fisiológica. Então, foi algo, né? Algum pensamento automático que chegou na sua cabeça, você automaticamente foi, né, no armário ou na geladeira, pegou aquela comida, comeu compulsivamente e depois você não sabe nem por que comeu, porque nem com fome você estava, nem com vontade de comer aquilo ali você estava. Então isso é um exemplo de um pensamento automático, né, e de um sentimento que chega, que muitas vezes é aquele sentimento de vazio, e você faz uma ação automática também para compensar aquele vazio. Muita gente diz que age sem pensar, né? Não existe essa expressão, eu faço as coisas, eu agi sem pensar, eu fiz isso sem pensar. Na verdade, ninguém faz nada sem pensar. Todo mundo, quando faz uma ação, ele já pensou naquilo ali. Só que ele não tem consciência desse pensamento. É diferente não pensar e não ter consciência. E o que a gente quer para a nossa vida? A gente quer ter consciência dos nossos pensamentos para começar a modificar nossas ações. E essa, na verdade, é a realidade da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas, elas vivem na subconsciência, tá? Em outro vídeo eu vou trazer aqui bem explicadinho o que é subconsciência, o que é consciência, o que é superconsciência, para a gente entender. Mas eu acho que vocês já entendem um pouco o que estar no subconsciente, né? Então, a maioria da gente, né, das pessoas aqui na Terra, eles vivem nesse processo de subconsciência, né? Sem ter a consciência daquilo que ele pensa, de como ele age. E aí, quando a gente começa, né, a ter consciência dos nossos pensamentos e a gente começa a mudar, né, os nossos pensamentos a partir desse autoconhecimento, a gente a gente começa a ter pensamentos mais positivos, né, sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre as situações. Nós vamos também evocar sentimentos positivos, né? Porque do mesmo jeito que os negativos, ele gera sentimentos negativos, pensamentos positivos vão gerar, os pensamentos positivos vão gerar sentimentos positivos também. Então, a gente vê que, na verdade, o problema não está em pensar, o problema não são os pensamentos fazem parte, né, da nossa vida. Os pensamentos, a gente fala, o que eu falo aqui eu estou decodificando meus pensamentos em palavras. Muitas vezes a gente não fala, fica só aqui aquele conflito interno, aquela briga interna. Às vezes a gente não se expressa. E o que acontece quando a gente tem esse pensamento, né, mal direcionado? A gente traz para a gente um conflito consciencial muito grande e problemas emocionais graves. É daí que surge a síndrome do pânico, é daí que surge a ansiedade, a depressão, porque a gente não consegue, a gente não tem consciência daquilo que a gente pensa e a gente deixa o pensamento nos dominar, né? Quando a gente usa, né, a vontade, que faz parte dessa energia mental também, para o nosso bem, eu vou usar a minha vontade, que todo ser humano tem essa virtude já, né? Traz essa virtude no seu ser, a força de vontade. Eu vou começar a entrar num processo de autoconhecimento.
Então, quando eu, né, decido, né, quando eu uso da minha força de vontade, da virtude que eu trago, né, dentro do meu ser, a gente consegue utilizar, né, pegar esses pensamentos, colocar numa direção adequada. E quando a gente coloca numa direção adequada, a gente eleva o nível, né, de consciência da gente, né? Elevando esse nível de consciência, vai ser mais fácil eu identificar aqueles sentimentos que não estão me fazendo bem, né? Então, se eu identifico esse sentimento que a gente chama de sentimento egóico, quando eu identifico esse sentimento egóico negativo, né, eu vou começar a prestar atenção. Por que eu estou sentindo isso? Quando é que eu sinto isso? O que eu penso que me leva a sentir isso, né? O que eu penso que me leva a sentir o medo? O que eu penso que me leva a sentir insegurança? Esse é o processo, né, que a gente vai despertando nossa consciência, porque a gente começa a identificar aqueles sentimentos que estão nos fazendo mal, e eu começo a identificar de onde está vindo, de onde está começando aquilo ali, porque a gente sabe que todo sentimento ele tem origem num pensamento. Então, a escolha será sempre nossa, tá? Ou eu escolho, né, desenvolver um nível mais elevado da minha consciência a partir desse processo de autoconhecimento, ou eu vou permanecer na subconsciência, né, e arcando com todos os conflitos que essa subconsciência traz, tá? É fácil? Não é fácil, mas é possível, tá? As coisas só são impossíveis quando a gente não quer. Quando a gente quer, tudo se torna mais fácil, né? Mas é trabalhoso. Eu diria assim, é trabalhoso, mas com a força de vontade, né, a gente consegue superar todos os nossos desafios. Com ajuda, muitas vezes, em alguns casos, né, a gente chega num nível de doença física que a gente vai precisar de um remédio, a gente vai precisar de um acompanhamento médico, a gente vai precisar de uma terapia, né? Ou mesmo que não precise de remédio, mas precisa de um acompanhamento, precisa de uma pessoa ali te acompanhando, é importante também, né? Em alguns casos, as pessoas conseguem sair sozinhas, né? Conseguem fazer esse processo de autoconhecimento sozinhas, mas na maioria das vezes a gente precisa de alguém para estar ali ampliando a nossa visão, né? Porque a gente às vezes insiste em estar olhando só para o lado da sombra, enquanto a luz está aqui, mas a gente está tão com a cabeça tão virada para lá que a gente não está vendo a luz aqui do outro lado. Então, o terapeuta, né, o médico, ele vai te ajudar de repente a olhar para o outro lado, né? E você vai ver que existem possibilidades, né? Tudo é possível quando a gente aciona a virtude da força de vontade. Então, hoje era o que eu queria trazer para vocês, né? E espero que vocês tenham gostado. Dê o like, né? Não podia faltar essa frase. Dê o like, né? Se inscrevam aqui no canal. E a minha proposta é de trazer um vídeo por semana aqui para vocês, tá? Mas me sigam lá no Instagram também, porque lá, como eu disse, eu tô sempre produzindo conteúdo, todo dia eu coloco texto, sempre faço stories, então sempre tem uns videozinhos também, então vocês podem me seguir lá também, tá bom? Gratidão, até a próxima!